Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor, amém? Irmãos, é motivo de grande alegria estarmos nessa noite. Que o Espírito Santo de Deus venha resplandecer no seu coração. Que o Senhor venha falar grandemente, através dessa palavra que se encontra em Isaías, capítulo 43. Todos abrem a sua espada e vamos manejar ela nesta noite. Grande é o poder do Espírito Santo de Deus nesta noite. Já podemos contemplar as bênçãos do Senhor nesta noite. Se você veio buscar algo da parte do Senhor, irmãos, tenha certeza que você não vai sair daqui de mãos vazias, porque Ele é grande e Ele é tremendo para fazer cada vez mais daquilo que você imaginar. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluias, Espírito Santo, estamos gratos ao Senhor. Glórias a Deus. Amém, igreja? A palavra do Senhor diz assim: o restaurador de Israel. Mas agora, assim diz o Senhor que te criou, Jacó, e que te formou, Israel. Não temas, porque eu te remi. Chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, estarei contigo. E quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, e nem a chama arderá em ti. Louvado seja o nome do Senhor. A igreja pode sentar nesta noite, glorificando ao Senhor, irmãos. Porque essa palavra ela foi confirmada desde o momento que eu entrei aqui na igreja. O Senhor falou comigo. Ei, igreja, o que nós temos esperado para o dia de hoje? O que nós temos passado no dia de hoje? Há uma promessa para mim e para você nesta noite. O Senhor, irmãos, Ele tem uma promessa para mim e para ti. A palavra do Senhor diz assim, ó. Mas agora sim diz o Senhor que te criou, Jacó, e que te formou, ó Israel. Quando nós estávamos lá no mundo, irmão, o Senhor nos trouxe, Ele nos lapidou, e Ele nos formou, e Ele nos projetou da forma que Ele quisesse, e da forma que Ele quis. E hoje, para a honra e glória do Senhor, nós estamos aqui. Muitos vêm pela dor, muitos vêm pelo sofrimento, muitos vêm por uma aflição, muitos vêm, irmão, pela falta de algo. Mas nosso coração tem que se preencher com a presença do Espírito Santo de Deus. Há uma promessa para mim e para ti. O Senhor diz para ti, quando passares pelas águas. Amada igreja, quando o profeta diz, quando passares pelas águas, ele está dizendo que nós não estamos isentos das situações adversas. Nós não estamos isentos, amado, das tribulações, das aflições, das retaliações que Satanás tenta nos tirar da presença de Deus, das tribulações de cada dia. É uma luta, é outra. Mas creia que o Senhor é conosco. Irmãos, quando estamos na presença de Deus, não pensa que tudo vai ser só vitória, não. Muitos dizem assim, quando eu estava na presença, as tribulações aumentaram. Tudo aumentou na minha vida. Tudo era uma maravilha, mas quando eu fui para a presença, as coisas começaram a funilar. Porque quando você estava no mundo, quem te dominava, amada igreja, era o poder das trevas. Mas hoje, irmãos, nós estamos em Cristo. Nova criatura nós somos. Nós iremos passar pelas águas, pelas atribulações, pelas dificuldades e as adversidades, mas creia que nós estaremos com Ele e Ele estará conosco. Há uma promessa para a amada igreja. Irmãos, quando nós estamos na presença de Deus, é diferente daqueles que estão no mundo. Passamos lutas, tristezas, mas nós temos um Consolador.
O Espírito Santo de Deus, a todo momento Ele nos consola. Aí você diz, quando eu estava nos pés do Senhor no mundo, meu filho era um drogado. E hoje que eu vim para a presença, ele passou a ser um traficante. Irmãos, é triste, mas creia que o seu joelho dobrado, a sua fé no Senhor, irá mudar todo este cativeiro. Porque todos os homens de Deus experimentaram a tribulação e eles mergulharam no profundo e eles mergulharam nas águas e eles sofreram e eles passaram adversidades, eles passaram tribulação. Não foi fácil, mas eles venceram. Jesus venceu o mundo. Nós também vamos vencer, amada igreja. Creia. O Senhor é contigo. Aí você diz assim, quando eu estava no mundo, eu vivia uma vida tranquila. Hoje, a minha vida é tribulada. Eu luto, eu não tenho nada. Irmão, tem sim. Aquele que tem a presença de Deus, irmão, não há falta de nada. Não há falta de nada, porque o Senhor, Ele supre. Às vezes você está pensando, eu não tenho um emprego, eu não tenho um carro, eu não tenho uma família. Mas o Senhor, Ele supre a sua necessidade, porque Ele é um Deus grande, Ele é um Deus poderoso. Ele diz para mim e para você, quando passares pelas águas, você terá tribulação, você terá adversidade, você terá sacrifício. Você vai ter que renunciar a muita coisa pelo amor do meu nome. Você terá que renunciar à prostituição. Você terá que renunciar à cachaça. Você terá que renunciar às drogas. E nós temos renunciado pelo amor de Cristo, irmãos. Muitas vezes nós estamos na igreja e continua no mesmo raso. Continuamos lutando. Mas eu quero te dizer nesta noite, há uma vitória para você. O Espírito Santo nessa noite, Ele brada no teu e no meu coração e diz, há uma promessa para a tua vida. Somente creia, louvado seja o nome do Senhor. Não recue, igreja. Persevere. Iremos passar por grandes lutas. Não recue, porque o Senhor é contigo. Em Romanos 5,34 diz, a tribulação, ela produz a perseverança. Quando nós estamos passando por tribulação, nós nos achegamos mais ao Senhor. Nós colocamos o nosso joelho no chão. Quando recebemos uma notícia negativa, nós dobramos o nosso joelho e oramos ao Senhor. E nós deleitamos no seu colo, nos seus braços, porque Ele é grandioso. A palavra de Deus também diz que a perseverança, ela produz a experiência. Quando nós passamos pela tribulação, nós temos uma experiência mais profunda. Nós temos a certeza do que aquele que prometeu, Ele é fiel para cumprir na minha e na tua vida, amada igreja. E a experiência produz a esperança de dias melhores na presença do Senhor. Teremos que ter dias melhores. O Senhor não te chamou para viver no raso, amada igreja. Levanta, porque grande é o que o Senhor tem para mim e para ti. Louvado seja o nome do Senhor. Aí nós dizemos, Senhor, por que tanta tribulação? A tribulação, ela é necessária. Ela foi necessária na minha vida. Ela é necessária na sua vida. Quem não passa por tribulação, irmãos? Todo dia nós passamos por tribulações. Todo dia nós passamos por adversidade. A caminhada com tribulação, ela nos faz perseverar e acreditar nas promessas de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra de Deus diz que nós seremos provados. Nós seremos provados, irmãos, porque em João
capítulo 16, 32 diz: no mundo tereis aflições, mas sede forte. No mundo tereis aflições, mas sede forte. No dia da perseverança, no dia que você passar pelos dias maus, você vai lembrar que Cristo é verdadeiramente o seu amigo. É Ele que cuida, irmão. É Ele que protege, é Ele que move na tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Quando passares, Ele falou, quando passares, todos nós iremos passar pelo dia mau. Quando passares pelas águas, quando passares pelas atribulações, louvado seja o nome do Senhor, eu estarei contigo. E a palavra de Deus ainda diz, quando passares pelo rio, quando passares pelas águas, eu estarei contigo. Quando passares pelos rios, eu também serei contigo. Sabe por quê, irmãos? Para você passar pelas águas, chegar no rio, você primeiro tem que passar pelo raso. E quando você persevera, quando você vê que você é capaz de passar pelas adversidades, pelas lutas, pelas tribulações, aí sim você está preparado para passar por o mais profundo. Aí vem aquela situação. O médico diz que está tudo acabado. O médico errou quando disse que o câncer está em você. E que em pouco tempo tu ia morrer. Eita, glórias! É a hora que o Senhor entra, amado. Quando não tem mais solução no teu problema. Quando você passa pelos rios. Louvado seja o nome do Senhor. O médico errou quando disse que o câncer está em você. E que em pouco tempo tu ia morrer. Mas ele se enganou, porque Jesus te curou. O médico errou. É dia de vitória. É dia hoje, irmão, de você colocar o seu problema para fora e dizer para o Senhor, eu quero, Senhor, sim, passar pelos rios, sabendo que eu fui capaz de passar ali pelas águas, pelo mais raso. É muito lindo, irmãos, quando nós temos a capacidade de entender que para a gente ir nas profundezas, a gente primeiro tem que passar pelas águas. Quando Deus sabe que nós somos capazes de passar pelas águas e passar por todas as adversidades, aí nós vamos passar pelos rios. Mas é muito triste, amada igreja, receber uma notícia ao qual a gente sabe que não tem mais jeito, mas o Espírito de Deus chega e diz, tem jeito? Ei, tem jeito sim, porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. E Ele entra, e Ele cura, e Ele move, e Ele restaura. E você não acredita, e você pensa, meu Deus, o que aconteceu? E os médicos ficam todos atônitos, perturbados, sem saber o que aconteceu contigo. Eita, glória a Deus, o Espírito de Deus está aqui, igreja. Eu sinto a presença do Senhor nesta noite. Glória a Deus, aleluias. Você tem que perseverar pelas águas, irmãos. Passando pelas águas, você vai vencer as atribulações. E você vai perseverando, passando pelas águas. Louvado seja o nome do Senhor. Persevere nas águas, porque o Senhor é contigo. Quando passares pelo rio, a situação fica mais difícil. Louvado seja o nome do Senhor. É uma tribulação mais duradoura. É a tribulação que você pensa, meu Deus, esse filho não tem mais jeito. Esse filho não tem mais jeito, só tem jeito para ele para a morte. Mas para Deus tem todo jeito, tem toda a solução. Tem tudo que você imaginar. Louvado seja o nome do Senhor. Espírito Santo, Espírito da verdade, aleluias. Irmãos, quando nós passamos pelas águas e passamos pelos rios, o Senhor, Ele se alegra. Mas é muito triste quando eu e você passamos pelas águas e pelos rios e não temos a capacidade de entender o processo que Deus tem feito na nossa vida. Eu quero dizer para a amada igreja, há um certo tempo,
eu fui para um hospital que eu fazia um tratamento. Chegando nesse hospital, o médico falou, você está de moletas, agora você tem que arrumar uma cadeira de rodas. Aí eu falei, doutor, uma cadeira de rodas, porque eu já não estava conseguindo andar. E ele falou, busca o Senhor. E eu estava crente, convertida e convencida. Eu estava convencida que os problemas não vinham até a mim. Eu estava convertida porque eu aceitei a Jesus. E quando ele falou, todos os meus pacientes são pacientes suicidas. Eu estou falando isso aqui porque o Espírito Santo de Deus está falando para alguém nesta noite. O Espírito Santo está falando com você nesta noite. Você que está em casa nesta noite, que acha que a sua vida está perdida, há uma solução. O Senhor, Ele está pronto para te ajudar. E eu estava convencida, irmãos, que nada iria trazer à tona aquela cadeira de rodas na minha vida. E ele falou, busque ao Senhor. Busque a Jesus, porque todos os meus pacientes são pacientes suicidas. Eu falei, doutor, está repreendido, eu sou de Jesus. E ele falou, então busca mais. Se você busca mais. Eu com aquela muleta. Né? A muleta para lá, a muleta para cá. E a muleta, irmãos, e tomando remédio psiquiátrico e usando remédio psicotrópico e tarja vermelha, tarja preta. Não tinha dinheiro suficiente para pagar aquela medicação. Porque muitas vezes eu estava com um processo no INSS que eu precisava tirar dali de pagar a advogada para comprar meus remédios. E aquele médico falou, providencie uma cadeira de rodas. Eu falei, está repreendido. E ali, amados, eu comecei a passar pelaquela tribulação. Eu comecei a passar ali por aquele estágio. Eu estava descendo ao abismo. Eu estava no rio. Eu estava me submergindo, mas com a minha esperança muito fraca. E eu falei, meu Deus, e agora? E deitada ali no sofá de dia e de noite, de dia e de noite. Meu marido trabalhava, fazia uns bicos e não sabia mais o que fazer da vida. E o homem não suporta uma mulher deitada, uma mulher não suporta. Vocês que são homens sabem que eu não estou mentindo. A mulher ela tem que ser ativa, mesmo na hora da dor. É desse jeito, amada igreja. É desse jeito. E esse homem ficou perturbado ali. E ele foi fazer um bico à noite e eu fiquei ali naquele sofá. E peguei minhas muletas, arrumei. E uma igreja pertinho ali da minha casa. E eu falei assim, meu Deus, eu preciso ir para essa igreja. E ali, irmãos, eu tive um filme que se passava na minha cabeça. E eu sentei, coloquei as muletas do lado. E Satanás chegou na minha porta. Irmãos, não deixa a sua mente ser abalada pelo poder das trevas. Quando Satanás chegar em você e dizer que tudo está perdido, repreenda. Não deixa que ele domine esse campo. Esse campo pertence ao Senhor. Esse campo, irmão, pertence ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. E ele disse para mim, tudo está perdido. Você não vale nada, você não é nada, você não é ninguém. A sua vida acaba nesse momento. E eu fui dando vazão. Aquele homem bonito sentou ao lado do meu sofá. Eu falei, é Jesus, misericórdia. Está repreendido. Temos que ter a visão espiritual. Temos que ter a visão do alto. Temos, irmãos, que mergulhar nas asas do Espírito. Para que nós não venhamos ser enganados pelo poder das trevas. Aquele homem sentou no meu sofá de um lado e eu sentada do outro. E ele começou a falar. Quem disse que eu conseguia sair daquele campo magnético? Não conseguia. Aquele homem começou a falar. Olha, está perdido. Você não presta mais para nada, você não limpa uma casa, você não faz mais uma comida, seu marido está cheio de você. Ele não está mais te suportando. E eu fui acreditando. Irmãos, e eu acreditando naquilo. E Satanás falando, olha, chegou seu momento, é hoje. Aqueles fios que você tirou e fez toda a instalação da tua casa, você vai pegar eles. E você vai dar uns 3 nós e vai colocar lá naquele... Irmãos, eu fui caindo naquela conversa e eu vendo aquele filme passando na minha cabeça. E quem disse que eu conseguia sair, irmão,
dessa situação, eu não conseguia. Porque Satanás, quando ele chega na minha e na tua vida, ele chega para nos aprisionar. Ele fala que tem saída através das drogas, através da bebida, através, irmão, da homossexualidade. É mentira de Satanás. E ele começou a trabalhar na minha vida. E ele falou, pega, faz assim. E ele me explicou. Ele me explicava com tantos detalhes. Era detalhes tão real, irmão, que eu comecei a me imaginar subindo naquela corda e amarrando aqueles fios e colocando aquele fio no meu pescoço. E quando eu me vi, irmãos, me jogando daquela muretinha para baixo, eu só vi o meu pescoço que escangotou. Eu fiquei com a boca de fora. Meu marido, quando abriu o portão de manhã para entrar, irmãos, que ele me viu. Ele jogou aquela mochila assim e correu e gritou, não faça isso. Não faça isso, porque eu não te perdoarei. Jesus amado, aleluia, irmãos. Que tristeza no coração daquele que não crê que o Senhor pode todas as coisas. Vigia, irmão, na tua mente. Vigia, porque o Espírito Santo de Deus, naquele momento, eu me envergonhei diante dele. Eu chorei, amados. Muitos da minha família não sabem dessa história, porque eu tive vergonha de contar. Eu sendo crente, mas eu estava convencida. Muitos não sabiam, meu marido sabia. Porque quando ele chegou, que eu contei essa história para ele, irmãos, ele falou, não faça isso, porque eu nunca vou te perdoar. Eu suporto qualquer coisa, mas não você fazer isso com a sua vida. A mesma frase daquele filme, irmão, que estava se passando. Mas antes disso tudo, irmão, depois que aconteceu, irmão, isso é um testemunho para que a igreja venha se acordar. Satanás, ele está cirandando. Eu fiz aqui, irmão, esboço, mas o Senhor quer falar diferente nessa noite. Louvado seja o nome do Senhor. Não, irmão, não é o caminho. Não é o caminho. Este é o caminho da perdição. Este é o caminho errado, amados. A solução para o seu problema. Amados, quando eu cheguei, quando eu vi tudo aquilo se passando assim, eu saí eu apaguei aquele filme, eu peguei as minhas muletas e saí arrastando. Meu filho estava lá no computador, muito novinho, e eu peguei assim aquela muleta e fui me arrastando. Eu acho que eu demorei 2 horas para chegar do outro lado da minha casa. A minha casa aqui só atravessava uma rua e a igreja do outro lado. Quando eu entrei naquelas portas, o pastor que estava ministrando a palavra, ele falou, ei, mulher, eu não me alegrei com seus pensamentos hoje. Olha só, irmão, o que Deus veio falar comigo. A vergonha que eu passei, eu chorava porque eu sabia do que o Espírito Santo de Deus estava falando. Eu tiro a vida e eu é quem dou a vida. Meu Deus, irmão, que tristeza que eu passei naquele momento. Que vergonha, irmão, que decepção, que tristeza naquele momento. Porque o Espírito Santo de Deus, ele se entristeceu. Porque eu deixei Satanás entrar e dominar o meu pensamento. E ele ia tragar a minha alma. Porque é isso que ele está fazendo nos dias de hoje. Ele está tragando muitas almas, irmãos. Não permita que Satanás venha tragar a sua alma. E naquele momento que ele falou, ei, mulher, você que entra por essas portas, o Senhor muito se entristeceu com você. Só Ele dá a vida e só Ele tira a vida. Grande foi a tristeza que você provocou no coração de Deus. Irmão, eu soltei aquelas muletas, eu caí, eu chorei. Eu chorava como uma criança quando uma mãe despreza. Eu chorava de vergonha, de tristeza. Sabe quando seu pai te reprime assim, que você fica tão baqueada, que você tem tanta vergonha, que você não tem coragem de entrar e olhar na cara, nos olhos eu não tive. Irmãos, foi muito forte. Foi muito forte. Eu quero te dizer nessa noite, o Senhor é quem dá a vida.
E a partir daquele momento eu falei assim, Senhor, nunca mais eu posso passar as minhas tristezas, eu posso passar as minhas aflições, eu posso passar as minhas adversidades, as minhas tribulações, mas eu sei que o Senhor está comigo. Jesus é contigo, igreja. E a palavra do Senhor diz assim, ó, quando passares pelo fogo, eita, glória a Deus, aleluia, não te queimarás e nem a chama arderá em ti. Louvado seja o nome do Senhor. Isso quer dizer, irmão, que você passou pelas águas, você passou pelos rios e você conseguiu ultrapassar. E você passou também pelo fogo. Quem passou pelo fogo? Primeiro, irmão, aqueles homens submergiram, os homens da Bíblia. José no Egito, ele sofreu. Ele não era do Egito, ele estava no Egito. Daniel na cova dos leões. Irmãos, aqueles homens a princípio eles acreditaram que os leões iam tragar. Porque a palavra de Deus diz que quando eles eram lançados já era destruído. Louvado seja o nome do Senhor. Os leões famintos jejuaram. E quando eles caíssem ali, mas tinha o quarto homem. Na verdade, o quarto homem estava na fornalha. Mas ele também estava ali na cova dos leões. Ele estava na cova. A palavra do Senhor também diz que 3 homens passaram pela fornalha. Sadraque, Mesaque e Abednego. Mas havia o quarto homem. Porque quando eles caíram ali, a palavra de Deus diz que quando eles eram lançados por cima mesmo, eles já eram consumidos pelo fogo. Mas eles caíram ali, irmãos, e eles ali ficaram naquela fornalha. E o Senhor passou pela fornalha com eles. Eu quero te dizer que o Senhor, Ele vai passar com você pelas adversidades, Ele vai passar pelas lutas, porque Ele é fiel, Ele guarda a sua alma. Louvado seja o nome do Senhor. Não turbe o vosso coração, crede no Senhor. Crede no Senhor, amados. Não há motivo para temermos. Não há motivo para temermos o mal, a tribulação, as adversidades, as afrontas. Não há motivo para temermos. Nós temos que crer num Deus que pode todas as coisas. E Jesus também, irmão, Ele passou pela agonia do Getsêmani. Ele passou pela agonia do Getsêmani. Ele passou, irmão, pela dor da cruz. Para que eu e você, irmãos, fôssemos libertos. Para que nós, irmãos, viéssemos crer que há algo diferente depois dessa vida. A nossa vida não se resume somente aqui. Louvado seja o nome do Senhor. Creia, irmãos. Creia no Senhor. Creia naquilo que Ele tem para você. Está difícil. O Senhor vai passar com você. Irmãos, e a partir daquele momento que eu passei por todas aquelas situações, eu falei para Deus que nunca mais eu deixava Satanás entrar na minha mente. E muitos não entendem, falam, é falta de Deus. Verdadeiramente. Quando você tem Deus, você passa com Ele, Ele passa com você. E quando você não tem Deus, Satanás vem, ó, ele traga. Ele te leva para o inferno. Eu te falo nessa noite. Se você está deixando Satanás dominar a sua mente, repreenda, irmão, esse pensamento. Repreenda essa adversidade. Deixa o Espírito Santo de Deus trabalhar na tua vida. Deixa, irmão, passe pelas águas. Passe, irmão, Deus amado, Deus santo, passa ali, irmãos, pelos rios. Passe pelo fogo, porque Ele passará com você. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero te dizer nessa noite, vale a pena perseverar, irmãos. Vale a pena buscar o Senhor. Vale a pena, irmãos, nós pagarmos um preço na tribulação.
Vale a pena passarmos pela tribulação neste tempo presente, aonde Satanás tem tentado dominar as mentes, aonde Satanás tem tentado dominar os corações. Vale a pena nós passarmos e glorificarmos ao Senhor. Vale a pena nós trazermos o Senhor para perto de nós. Vale a pena, irmãos, estar com Cristo, pegar nas mãos de Cristo, andar com Cristo, lutar com Cristo, porque Cristo, Ele te pega no colo e Ele guerreia por ti. Louvado seja o nome do Senhor. E muitas vezes a gente pensa assim, a vida da irmã Eliette é fácil, né? Irmão, a sua vida também não é fácil. Hoje você passou por muitas lutas, muitas adversidades. A nossa vida ela não é fácil. Porque se você dissesse, a minha vida é fácil, nós não estamos em Cristo. Porque a própria palavra de Deus diz que nós iríamos passar por tribulações. Mas que nós iríamos ser bem-sucedidos, irmãos. Visto que foste precioso aos meus olhos, também foste honrado, e eu te amei, assim te dei os homens por ti e os povos pela tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus. Não temas, porque estou contigo. Trarei a tua descendência desde o Oriente e te ajuntarei desde o Ocidente. Amados, o Senhor tem muitas promessas para nós. O Senhor tem coisas grandes para nos proporcionar sonhos, irmãos, que não estão perdidos. Os seus sonhos não estão perdidos. O Senhor tem coisas grandes para você. E você fala assim, hoje eu passei por tanta luta, minha vida está difícil. Ei, amada, passa sim pelas águas. Passa pelos rios. Louvado seja o nome do Senhor. Passa, irmão, pelo fogo ardente, porque Ele não te consumirá. Louvado seja o nome do Senhor. Irmão Francisco, passa pelas lutas, passa pelas adversidades. O Senhor está trabalhando em seu favor, irmão Francisco. A luta está grande. Muitas vezes o Senhor pensa assim, meu Deus, até quando? Até quando? Mas o Senhor, irmãos, Ele está contemplando a tua luta e Ele vai te honrar no momento certo. É necessário passar, irmão, por essa tribulação. É necessário passar por este deserto, porque o Senhor sairá mais forte. Louvado seja o nome do Senhor. Creia que o Senhor é contigo. Creia que o Senhor está restaurando a sua amada. Glória a Deus, aleluias. A tribulação vai passar, irmão. E você vai cantar o hino da vitória. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Irmãos, nessa noite eu quero agradecer por essa rica oportunidade. Não perca a sua fé. Não deixa seus projetos se afundar. Não deixa que nada, irmão, venha tirar aquilo que o Senhor tem para contigo, porque o que Ele tem é grande. Às vezes você está vendo aqui, o natural, mas o sobrenatural, Ele está trabalhando na tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Que o Senhor venha abençoar cada vida. Irmãos, fica de pé nesta noite. Vamos fazer uma oração. Eu quero perguntar aqui. Todos são crentes? Tem alguém aqui que não é crente, irmãos? Alguém que não é crente nesta noite? Alguém que quer fazer uma aliança com o Senhor nesta noite? Se você ouviu essa palavra e ela mudou o seu entendimento, o seu coração, vem até aqui para que nós venhamos orar pela tua vida. Glória a Deus, todos são crentes, né? Que o Senhor abençoe, irmãos. Coloca a mão no teu coração, vamos fazer uma oração. Altíssimo e soberano Deus, Pai amado. Deus de poder e glórias. Oh, Espírito Santo, toma nas suas mãos a sua igreja. Pai, aniquila todo o poder das trevas. Todo pensamento ao contrário nesta noite. Toda maldição, Pai, que vier contra a tua igreja nesta noite, vai aniquilando. Porque o Senhor é o Deus que dá a vida e o Senhor que tira a vida. E Satanás não tem poder sobre a vida da tua igreja, porque ele já perdeu. As algemas caiu nessa noite. Sinta agora as algemas
chagas caindo pelo poder do Espírito Santo de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Irmão, receba a sua cura, receba a sua bênção, receba agora renovo na tua vida, receba agora a porção dobrada do Espírito Santo, receba agora em nome de Jesus. Senhor, transforma, Pai, transforma, Senhor, os pensamentos nessa noite, porque Tu és um Deus grande, Tu és um Deus altíssimo, ó Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. A sua igreja, ela é mais do que vitoriosa, a sua igreja é mais do que vitoriosa. Senhor, tem pessoas aqui que precisou de ouvir essa palavra, tem pessoas aqui que estavam com o coração triste, o coração abatido, e eu creio que depois dessa palavra, houve uma transformação, em nome de Jesus. Receba, irmão, uma salva de palmas para o Senhor Jesus. Aleluia! Maravilha!